Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas vezes deixa algumas pessoas incomodadas. Algumas batem madeira por superstição, não gostam de falar nesse assunto. Mas o nosso tema hoje é a morte. A morte. Uma lenda antiga conta de um mercador de Bagdá que certo dia mandou seu servo ao mercado. Dentro de pouco tempo, o servo voltou pálido, trêmulo e grandemente agitado. Ele disse ao seu senhor: lá na praça do mercado, fui empurrado por uma mulher na multidão, e quando me virei, vi que era a morte que me empurrava. Ela olhou para mim e fez um gesto ameaçador: Senhor, por favor, empreste-me seu cavalo, pois terei que fugir para evitá-la. Cavalgarei até Samarra, e lá me esconderei, e a morte não me achará. O mercador emprestou-lhe o seu cavalo, e o servo saiu galopando com grande pressa. Mais tarde, o mercador resolveu descer à praça do mercado e viu a morte em pé entre a multidão. Dirigiu-se até ela e foi até onde ela estava, e então lhe perguntou: por que você assustou o meu servo hoje pela manhã? Por que você fez um gesto ameaçador? Ah, aquilo não foi um gesto ameaçador, respondeu a morte. Foi apenas um sobressalto de surpresa. Fiquei atônita ao vê-lo aqui em Bagdá, pois tenho um encontro marcado com ele hoje à noite em Samarra. A morte é o salário do pecado, e não há como fugir da morte. A morte é a consequência dos erros de cada um de nós. E cada um de nós tem um encontro no mercado de Samarra. Mas isso é motivo de regozijo e não de medo, posto que já colocamos nossa confiança naquele que é o único que segura as chaves da vida e da morte, Jesus. Porém, se o seu coração não é de Cristo, você deve pensar muito seriamente sobre isso. Jesus venceu a morte, é Senhor dela. E a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus é Senhor sobre a morte, é Senhor sobre o Senhor da morte, e é Senhor sobre todas as coisas. Se você está em Cristo Jesus, você não precisa ter medo. Se você não está em Cristo Jesus, você precisa, porque estar sem Cristo é morrer eternamente. Agora, quando você está em Cristo, diz o Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 25, palavras do próprio Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mesmo que eu morra, que meu espírito tenha que se separar do meu corpo, eu viverei, porque em Cristo Jesus eu não morro a segunda morte. E o que é a segunda morte? A separação eterna entre nós e Deus. E se alguém, porventura, não crê que exista a vida eterna e a segunda morte, ele é uma pessoa muito triste e infeliz, em pensar que vive tudo isso que vive aqui e depois morreu e acabou. Não, não morreu e acabou. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 19 e 20 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Nós um dia ressuscitaremos
em Cristo Jesus, se somos dele, e para Cristo Jesus, para prestar contas de qualquer maneira, ressuscitaremos. Não nasceremos num outro corpo, mas ressuscitaremos. O Senhor nos levantará com o mesmo corpo, mas perfeito para comparecer diante dele. E aqueles que são de Cristo vão morar na eternidade com ele. Por isso confiamos só em Cristo. Por isso a Bíblia nos ensina a confiar só nele. Por isso é importante pensarmos em Cristo e no futuro. Porque se a nossa esperança, mesmo em Cristo Jesus, se limitar só a essa vida, nós somos infelizes. E muitos hoje têm ensinado você a buscar Cristo só por causa das coisas desta vida. Cristo te fará prosperar, Cristo tem a obrigação de te prosperar, Cristo tem a obrigação de te curar, ainda que Ele não me cure. Se Ele já me salvou, isso basta. E não basta eu pensar só no futuro, no presente, perdão. A minha esperança em Cristo Jesus não pode se limitar às coisas materiais que Ele pode me dar aqui, ou à cura que Ele pode fazer aqui. Mas eu preciso pensar que há uma vida, e que essa vida é eterna. E gostando eu ou não do assunto, todos nós temos um encontro no mercado de Samarra. Todos nós temos um encontro com a morte um dia. Mas se estivermos em Cristo, nós já vencemos. Em Cristo, vencemos a morte e vencemos o mal. Então, creia no Senhor Jesus. Entregue o seu coração a Ele, porque Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então creia, e seja salvo, e seja transformado, e tenha a certeza da vida eterna. Não, nós não viveremos aqui muitas vidas. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo diante de Deus. Então, entregue-se a Cristo agora. Derrame-se diante dele agora. Trate deste problema agora. Porque o único que pode resolver o nosso problema de morte, o único que pode nos dar vida eterna, o único que pode fazer do nosso encontro no mercado de Samarra um encontro feliz, é Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê vida eterna, derrame graça sobre você. Sim, Ele é poderoso para te fazer prosperar, se Ele quiser. Ele é poderoso para te curar, se Ele quiser. E quer Ele faça todas essas coisas, ou quer não faça nenhuma dessas coisas, se você já tem a vida eterna, você já tem o maior presente e já tem o maior milagre. Creia nele. Já pensou? Não saber para onde vai? Ter medo da morte porque você não sabe o que vem depois? Quando você está em Cristo Jesus, nós não precisamos disso. Porque sabemos que depois da morte, em Cristo Jesus, nós temos as ruas de ouro, o mar de cristal, o resplendor da glória de Cristo, a cidade perfeita, a nova Jerusalém, o paraíso, o céu. Então, entregue o seu coração a Cristo Jesus. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Ou Ele nos chama no nosso encontro no mercado de Samarra, ou Ele vem para nos buscar, porque Ele vem. Em qualquer dos casos, você precisa estar com o seu coração posto somente em Jesus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Vamos falar com o Senhor do Universo, então? Oh, meu Pai querido e amado, que privilégio poder falar com o Senhor nessa manhã e em qualquer outro momento. Que privilégio maravilhoso não precisar de mediadores, intercessores, porque eu tenho o maior dos mediadores, que é Jesus. Que privilégio glorioso nós vivemos. O privilégio de nos achegar à Tua presença, tendo Jesus como aquele que leva as nossas orações até o Senhor, e tendo o Espírito Santo a interpretá-las para que sejam aceitáveis diante do Senhor. Que privilégio! Nós pedimos ao Senhor que o Senhor alcance com a Tua graça os corações que nos ouvem agora, Pai querido. Porque certamente não há como ignorar a morte, ainda que passemos a vida a ignorá-la, um dia ela vem sobre nós. Todos temos um encontro no mercado de Samarra. Pai querido, que estejamos prontos para esse encontro em Cristo Jesus. As pessoas se rendam aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que sejam transformadas, Pai.
que ao invés de evitar esse assunto nessa manhã, que elas se sintam, Senhor, desafiadas a pensar sobre isso, para que cheguem à conclusão de que só mesmo render-se aos pés de Jesus é que faz toda a diferença. Que as pessoas possam encarar esse momento de um modo diferente ao olhar para as Escrituras e ver a obra que Cristo fez na cruz por nós. Senhor, toma nas tuas mãos cada um daqueles que nos ouve agora. Visita, Deus querido, aquele que sofre, levanta o abatido, cura o ferido, sara o enfermo. Deus querido, visita os hospitais e as pessoas nos leitos dos hospitais e fortalece aqueles que trabalham nos hospitais. Visita os lares de idosos e aqueles idosos que se sentem deixados muitas vezes. Que o Senhor possa consolá-los e acompanhá-los, que eles se sintam acompanhados pelo Senhor. E fortalece aqueles que trabalham ali, não é fácil. Que o Senhor possa fortalecê-los. Toma, Senhor, nas tuas mãos cada vida e cada coração que nos ouve agora. Deus querido, abençoa todos aqueles que podem ouvir a nossa voz através das ondas do rádio, através da internet. Que a tua graça possa alcançá-los. Que o amor do Senhor se derrame sobre a vida deles. E também a convicção de que o Senhor é um Deus que julga. Por causa do teu amor, o Senhor julga. Mas em Cristo Jesus já estamos julgados. Que, Deus querido, o Senhor alcance vidas nessa manhã. Transforme vidas e corações. Em nome do Senhor Jesus. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.